Quero deixar alguns conselhos para essas nossas quintas-feiras que nós vamos viver agora no mês de janeiro, para que você ouça e, mais do que ouvir, você pratique. Primeiro deles, em dias proféticos, a liberação de chaves que destravam a nossa vida. Então fique atento, porque às vezes é uma única palavra, às vezes é uma frase, às vezes é um detalhezinho durante todo o culto. Pode ser agora, pode ser durante as ministrações dos louvores, pode ser na pregação, pode ser lá no final na oração. Mas são liberadas chaves que destravam a nossa vida e precisamos ficar atentos, amém? Segunda coisa, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Quem? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Por que eles não receberam? Porque eles estavam esperando um outro tipo de pessoa, não uma pessoa comum, não um filho de um carpinteiro, amém? E porque não veio da forma como eles não esperavam, eles simplesmente crucificaram o Cristo. Então presta atenção, porque muitas vezes a resposta, a chave que vai destravar a sua vida, não vai vir da forma como você quer. Conta isso para quem está perto de você, fala assim, fica atento, porque às vezes a resposta que você quer para a sua vida, que vai te destravar, ela não vai vir do jeito que você quer. Mas gente, pega ela, aplica ela na tua vida mesmo assim, amém? Fala, não crucifica não, traz para dentro. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, anote tudo que se é dito no culto. Por quê? Porque são sementes, e sementes a gente guarda no nosso celeiro, no nosso caderninho. E em momentos adversos que a gente não sabe o que fazer, a gente vai e folheia e consulta lá. Peraí, eu tive uma direção lá atrás, eu tenho uma luz na minha vida, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo no culto tal, usou fulano de tal para falar comigo. Não, eu estou firmado nessa palavra. Por quê? Porque ela está escrita, ninguém vai roubar ela, amém? As aves do céu, nem as nossas muitas ocupações, nem as tribulações vão roubar essa palavra da gente. Então olha para quem está perto de você e fala assim, anota. E por que também a gente deve anotar? Porque são promessas para as nossas vidas. Então muitas vezes nós nos encontramos cabisbaixos, desanimados, e aí a gente vai para o nosso caderninho, né, do nosso celeiro, e a gente vai lá consultar, lembrar as promessas de Deus para a nossa vida, e a gente então enche a nossa alma daquilo que nos traz esperança. Aleluia! Então, caso você estiver aqui agora desprovido, te aconselho durante os louvores correr, só hoje vale, na secretaria fala assim, não sei nem se tem, até esqueci de perguntar para eles, ou você pede emprestado para quem está perto de você papel e caneta para você anotar. Instrução, isso aqui não é o que eu quero falar para vocês, é apenas um conselho, tá bom? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, e a gente já começa com essas chaves para a nossa vida. Você recebeu, irmã? Gente, vamos lá. Quando uma pessoa nada, deixa eu ver aqui. Nossas demonstrações físicas liberam porções espirituais. Fala assim, fica atento, crente. A sua atitude diante de palavras proféticas liberadas vai fazer você se apropriar delas. Aê, amém. Fala, pego tudo, Senhor. Desse jeito. Então nós precisamos nos manifestar, tá? E não ficar que nem aquele sapo dentro da bacia que está fervendo a água e alheio ao que está acontecendo. Não. Amém, glória a Deus, é isso mesmo, aplauda e está tudo certo, tá? Fala assim, recebe, crente. Conecta aí e fica esperto. É isso aí, então vamos lá. Lucas capítulo 5. Quero começar a ler com vocês a partir do versículo 1. É rapidinho. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia,
de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Amém? Se você está com a sua Bíblia, pode colocá-la aí na cadeira. Gente, Jesus estava com um problema. Que problema? Ele queria pregar para a multidão, mas a multidão estava apertando ele. Não tinha como ele falar, porque o povo ia para cima dele. Aí, fala assim, Jesus tinha um problema. E Pedro tinha a solução. Jesus vai lá, pede o barco de Pedro. Pedro resolveu o problema dele? Vou falar, gente, não é pegadinha não. Acabamos de ler. Pedro resolveu o problema dele? Sim, emprestou os barcos. Jesus foi lá e ministrou e falou e resolveu o problema de Jesus. E glória a Deus por isso. E Jesus prometeu alguma coisa para Pedro? Falou assim: Pedro, me empresta aí que depois eu te pago? Não. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se Pedro não tivesse emprestado os barcos para Jesus, ele teria tido aquela pesca? Pergunta aí para quem está perto de você. Ele teria tido aquela pesca? Esse é o nosso problema. Nós mudamos o princípio. Nós queremos que Deus primeiro faça na nossa vida, para que depois a gente faça para Ele. Quando na verdade a Bíblia fala que buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas, tudo aquilo que nós precisamos, vos serão acrescentadas. A Bíblia fala assim: dai e dar-se-vos-á. Primeiro nós damos, depois nós recebemos. E mais uma coisa que a palavra do Senhor nos ensina: com a mesma medida que vós medirdes, vos medirão a vós. Pedro não ficou emburrado e falou assim: não vai não, já que eu não pesquei nada, Jesus, nem te conheço, você que se vire. Jesus não prometeu nada. Jesus não promete nada para a gente, porque seria muito fácil se Jesus falasse assim: viu, Pedro, me empresta o teu barco, que depois eu te dou a pesca aí que você precisa e vou te fazer ainda coisas melhores. Jesus falou isso para Pedro? Não. Mas foi isso que Jesus fez? Foi. E isso é um princípio para todas as promessas, para todas a palavra, para todo o sinal de obediência, para todo mandamento que se está escrito na palavra de Deus. Primeiro nós fazemos, depois o Senhor nos acrescenta. De que maneira? Na mesma medida que nós damos. Pedro emprestou um barco só? Não, foram os dois. Então, porque foram os dois, o Senhor falou assim: viu, vai pescar, enche aí, porque aquilo que você me emprestou, o Senhor devolve para a gente de maneira sobrenatural, de tal forma que os barcos eles afundavam. Quem já fez aniversário aqui, que fez o bolo e deu seu primeiro pedaço de bolo? Todo mundo, não tem? Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos entregando a Deus esse primeiro pedaço de bolo. Esse primeiro pedaço de bolo é igual a todo o restante do bolo, é ou não é? Foi feito pela mesma pessoa, é o mesmo recheio, é a mesma cobertura, é igual, o bolo inteiro é igual. Mas o primeiro pedaço ele tem um diferencial. Me pergunto o que é? Honra. Quando nós entregamos a Deus o nosso melhor, quando nós priorizamos o reino de Deus, nós estamos dando a Ele honra. Conta isso para quem está perto de você. Fala assim: quando você busca em primeiro lugar, quando você entrega ao primeiro lugar ao reino de Deus, você está entregando honra.
as nossas desculpas não superam os princípios da palavra de Deus. Os princípios do Senhor, eles são eternos, e a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Então repete assim comigo: servos fiéis não apresentam desculpas. Conta isso para uns 3, 4 aí perto de você. Fala assim: servo fiel não apresenta desculpa. Fala assim: para servo fiel não tem desculpa. Amém? E para finalizar aqui, você está precisando de algo? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Entrega ao reino de Deus em primeiro lugar. Porque Pedro ofereceu os seus barcos ao reino de Deus, ele recebeu aquilo que ele precisava. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em buscar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo, e para satisfazer, para nossa satisfação pessoal, para a gente, que nós nos esquecemos do reino de Deus. O princípio é ao contrário. Então encontra um crente fervoroso, aí você fala assim: você está precisando de alguma coisa? Semeia no reino, porque o reino, o dono do reino, vai transmitir, vai reportar para você em bênçãos sem medidas. Aleluia, aleluia. Quantos seguidores aqui de primeiro lugar buscam o reino de Deus? Amém? Senhor, nós estamos aqui para primeiramente buscar o Teu reino, para oferecer ao Senhor aquilo que há de melhor em nós, Senhor, para oferecer a Ti a nossa fidelidade para contigo, para oferecer ao Senhor todo o nosso amor, para oferecer ao Senhor tudo aquilo que está em nós, Senhor. Que tudo que há em nós, Senhor, seja revertido para o Teu reino, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, toda a honra e toda a glória. Pai, nos perdoe pelas vezes que buscamos pelos nossos próprios interesses, ignorando, Senhor, e até mesmo arrumando desculpas, justificativas infundadas, ó Senhor. Mas assim como nós declaramos, não há desculpas, não há justificativas para servos fiéis. E queremos ser encontrados, Pai, com aqueles que são tidos como fiéis. Entre aqueles, Senhor, que priorizam ao Teu reino, que buscam a Tua face, que se voltam, Pai, primeiramente para o Senhor. Pai, nós confessamos mais uma vez que Tu és o nosso Deus. E para Ti nós iremos, Senhor, e buscaremos e nos voltaremos, Pai, para Ti.